Bom, então, continuando aqui a nossa tabela comparativa, é, o objetivo da produção, então, no feudalismo é a subsistência, tá bom? Eu produzo o que é necessário para minha sobrevivência, tá bom? Né? Minha, entenda-se, meu núcleo familiar, né? No feudo, o pessoal ali do feudo. Em contrapartida, no capitalismo, a produção ela visa o lucro, tá bom? Então eu produzo por um, vendo por dois, com o objetivo de lucrar, né? De ganhar mais do que eu gastei, tá bom? E a diferença, mais uma vez, disso para a economia antiga é que isso se torna uma lógica indispensável, né? Então, era muito comum você ver, por exemplo, grandes comerciantes na Roma Antiga quebrarem ou não utilizarem uma lógica parecida com a nossa, justamente porque ele não havia um planejamento. Que isso é outra característica do capitalismo que vai se manifestar. O capitalismo ele é racional, tá bom? Ele busca a racionalidade, a gente já vai ver como. O uso da tecnologia, o modo de produção, ele é artesanal, tá bom? Artesanal, pessoal, é manual, tá bom? Né? Eu produzo com as mãos, claro, tem uma tecnologia básica para isso, mas é artesanal. Por que é artesanal? Porque ele depende do ser humano para produzir, tá bom? O capitalismo, a gente vai ver que, principalmente a partir da Revolução Industrial, dentro do modelo de capitalismo industrial, vai ser a indústria, a produção em série, em massa, né? Porque com isso eu consigo maximizar ainda mais os meus lucros. Por isso que no feudalismo o uso da tecnologia ele é baixo. Já no capitalismo o uso da tecnologia é alto, por quê? Porque a tecnologia ela possibilita a maximização dos lucros. Então, exemplo, de eu comprar uma máquina para produzir mais sapatos, né? Se eu sou uma indústria de sapatos, ou de eu é, contratar, por exemplo, uma inteligência artificial para poder, né, lidar ali com atendimento ao público, por exemplo. Alguns bancos fazem isso. É claro que é limitado, né? Mas se eu coloco um programa para fazer o serviço de um ser humano, né, eu não pago o ser humano, né? Eu maximizo o lucro, porque o ser humano ele vai trabalhar, sei lá, de 9 às 6, o programa de computador não, ele vai trabalhar 24 horas por dia. O caixa eletrônico, ele trabalha 24 horas por dia, né? O bancário, ele trabalha dentro de um horário. Então, reparem, a tecnologia, ela vem para maximizar os lucros, tá bom? Não se produz tecnologia só para isso, mas boa parte da nossa tecnologia gira em torno da atividade econômica, tá bom? O tipo de trabalho. No feudalismo é um trabalho servil, porque aí a gente já emenda com embaixo. A situação do trabalhador é que ele está preso à terra. É só vocês lembrarem do feudalismo. O cara está preso à terra por quê? Porque o X de trabalho que ele fornece para o senhor da terra é um pagamento de imposto. Hoje, a lógica é diferente. No feudalismo, eu pago para trabalhar na terra do camarada. Né? Eu pago como? Eu pago com trabalho, a força do meu trabalho. Então, eu vou produzir, o resultado deu, sei lá, 200 quilos de trigo. Um X fica comigo para minha subsistência, o outro X fica com o dono da terra. E eu pago para usar o material dele e assim por diante. Só que no capitalismo, o trabalho ele é livre. Livre e, aqui embaixo a situação do trabalhador, ele é livre e assalariado. Eu sou livre para vender minha mão de obra. Eu trabalho num colégio, o colégio me paga. Eu não estou trabalhando porque é, eu só acredito na minha profissão. Não, eu estou trabalhando porque eu também sou pago. Se não me pagarem, eu não vou trabalhar.
né? Então, a lógica de você ser livre para buscar, para vender a sua mão de trabalho, também te deixa livre para buscar melhores condições de trabalho, né? Melhores salários e assim por diante. Então, essa é a lógica do capitalismo. A relação de trabalho no feudalismo está baseada na honra. Então, eu devo, tradicionalmente, trabalhar para o senhor feudal, porque assim fazia meu pai, meu avô e meu bisavô. No capitalismo é um contrato social. É um contrato que prevê, né, direitos e deveres para os dois lados. Se o lado do empregador quebra o contrato, eu aciono ele na justiça. Se eu quebro o contrato, ele me manda embora. Porque um contrato é um acordo entre duas ou três partes livres para decidir se sim ou se não. Tá bom? Possibilidade de ascensão social. Tá? No livro de vocês está nula, se alguém quiser ver essa tabela que eu tirei do livro de vocês. Mas ela existe sim. Ela é baixíssima, mas ela existe. Tá bom? Ela vai se tornar mais alta a partir da Idade Moderna. Né? É só exemplo. O Cristóvão Colombo nasceu plebeu, morreu nobre. Por quê? Porque ele prestou um grande serviço para os reis de Espanha. E os reis de Espanha tornaram ele um nobre. Né? A gente já sabe que o Colombo ele era de origem italiana e era de origem pobre. E muitos outros exemplos aconteceram. Né? As posições sociais elas tendem a ser estáticas, ou seja, nasceu nobre, morre nobre, nasceu plebeu, morre plebeu, com raríssimas exceções, mas que existem, tá bom? No capitalismo, a ascensão social ela é meritocrática, ou seja, a tua capacidade de produzir lucros, né, dentro de um contexto em que você se encontra, né, é sempre importante entender o contexto em que você se encontra, te possibilita ascender socialmente. Né? Então, é possível ascender socialmente tanto entre as famílias mais ricas quanto entre as famílias mais baixas, dependendo do contexto em que os indivíduos se encontram. Tá bom? É claro que você é mais fácil, que é claro que é mais fácil ficar mais rico quando você vem de uma família mais rica e menos fácil de você ficar rico quando você vem de uma família pobre, tá bom? Mas ela, em teoria, existe, tá bom? Não há nenhum impeditivo legal, coisa que existia durante o feudalismo. E a base do conhecimento, a gente tinha falado um pouquinho, no capitalismo, é a base de saber científico, né? Racional, estratégico, enquanto para o feudalismo é uma base religiosa, né? Mais especificamente religiosa cristã. Só relembrando aqui, como vocês já devem ter visto lá na Idade Média, que a Igreja Católica ela condenava a prática de usura, né? Ela condenava os burgueses usurários. O que é a usura? É um empréstimo a juros, que é o que o banco faz. Você vai lá e pega no banco R$ 1.000 e para pagar, sei lá, daqui a um ano. Quando você for pagar daqui a um ano, né, o banco vai te cobrar, sei lá, 20% de juros. Então, você pegou 1.000, você devolve 1.200. Por que a Igreja Católica era contra essa prática? Porque o que está acontecendo, quando eu te empresto R$ 1.000 em 1º de janeiro de 2020, você me devolve 1.200 em 1º de janeiro de 2021, o que eu cobrei, esses R$ 200 que eu cobrei, foi pelo tempo que você ficou com a minha grana na tua mão. Então, o que eu te vendi foi tempo. E aí, a crítica da Igreja Católica, por mais absurda que possa parecer aos nossos dias. Por que ela critica a prática da usura? Porque ninguém pode vender tempo, porque só Deus é o dono do tempo. Essa coisa estranho para a gente hoje, né? Você pode até não gostar dos juros do banco, mas entende que é plausível o cara te cobrar pela grana que ele te emprestou. Então, reparem, quando você chega lá no banco e pergunta, mas por que você está me cobrando R$ 20, 20% de taxa de juros? Ele vai te explicar cientificamente, porque existe um risco
de você não me devolver. Então, eu estou te arriscando a emprestar minha grana. Então, é justo que eu cobre de você 20% pelo risco que eu estou correndo. Reparem como é que a justificativa é diferente. Uma é religiosa e a outra é científica, né? Dentro do que se convencionou chamar de ciência econômica. Tá bom? Então, isso é só para a gente reparar que essas diferenças, elas são muito grandes. Então, reparem, dois sistemas econômicos, então, desde a lógica da produção até a interpretação, ela é justificada de forma diferente. Ela cria relações políticas, culturais, econômicas, sociais diferentes. Tá bom? E, guardada as devidas proporções, essa tabela aqui do capitalismo, ela se mantém em pé até hoje. Tá bom? A gente vai ver que alguns pequenos detalhes mudam aí, foram aperfeiçoados, mas se mantém em pé até hoje. Tá bom? E aí, vamos lá. Para a gente finalizar aqui. Quais são as características do capitalismo? Tá bom? E é importante. Seguinte. Primeira característica, que não é principal, mas, enfim, a primeira característica é a obtenção do lucro. Ok? Com raríssimas exceções, as cooperativas e outros modelos de economia mais alternativas, digamos assim, dentro do sistema capitalista, a lógica é a obtenção do lucro. Então, desde do sapateiro até o cara que é dono de um salão de cabeleireiro, ele está ali obtendo lucro, está buscando lucro. Né? Então, o cara, quando te vende um sapato a 10, ele produziu aquele sapato dele por menos. Né? Ele quer ter um lucro nessa venda. Então, esse lucro ele não é só para pagar o trabalho envolvido. Esse lucro vai ser responsável pela acumulação de riquezas. Tá bom? O lucro pode ser maior ou pode ser menor, e aí varia, obviamente, de caso para caso. Generalização da mercadoria. No sistema capitalista, a tendência é que as coisas se tornem mercadorias. Exemplos. O sapato que você calça, ele é importante. Né? Você precisa dele para proteger os seus pés. A roupa que você usa é importante, você precisa proteger o seu corpo. Né? Mas a casa onde você mora, ela também é uma mercadoria. Né? Se você tem a casa própria, você pagou por ela. É uma mercadoria. Se você mora de aluguel, né, você está pagando para usar uma mercadoria, que se chama imóvel. E quando você vai, por exemplo, a um restaurante comer, você está pagando por uma mercadoria, que é a refeição. Quando você vai ao cabeleireiro cortar o cabelo, você está pagando por uma mercadoria. Né? Um serviço pode ser uma mercadoria? Sim. Caso corte de cabelo. Você está pagando por uma mercadoria. A escola que você paga, você está pagando por uma mercadoria. O quê? Conhecimento. E assim é com cinema, com livro, com muitas coisas. Então a gente vai ver que dentro de um sistema capitalista, a tendência é que cada vez mais coisas se tornem mercadorias. Tá bom? Você vai ao psicólogo, essa é só uma mercadoria que você compra. Então, reparem, essa pode ser uma mercadoria de várias mercadorias, são de várias naturezas, né? De você comprar um livro, pagar um psicólogo ou comer um prato de feijão com arroz, são mercadorias diferentes, mas são mercadorias. E essa é a lógica da generalização da mercadoria. Então, o que antigamente poderia não ser considerada uma mercadoria, hoje é. A saúde, mas a saúde virou mercadoria. Sim, se tem um plano de saúde, você está pagando por uma mercadoria, tá bom? Outra característica importante, o trabalho assalariado. Por quê? Porque na lógica do capitalismo, o trabalhador, ele também é um consumidor.
Não é à toa que os ingleses, né, na vanguarda do capitalismo no século XIX, por que eles foram os primeiros a abolir a escravidão das suas colônias e fazerem tanta pressão, né, para a história, puxando aqui para a história do Brasil, para a gente aqui no Brasil acabar com a escravidão? Porque eles viam no negro um trabalhador livre, né? Tem questões morais e religiosas? Também tem, tá bom? Não é só aquele frio cálculo capitalista, não. Mas também tem um frio cálculo capitalista, né? Que é o de que o escravo não ganha, se ele não ganha, não compra. Não é um consumidor. No capitalismo, o trabalhador ele é um consumidor, né? O dinheiro que eu ganho no colégio, né? Eu compro pão, compro sapato e assim por diante. Eu sou consumidor, né? O dinheiro circula. Isso torna a economia mais sofisticada, tá bom? A exploração da mais-valia, que é um conceito que a gente vê mais lá para frente, que é desenvolvido pelo Marx, que é aquela coisa, eu quando vendo um sapato para você, eu não estou só vendendo pelo preço de custo, eu estou vendendo para obter lucro. Essa diferença entre o preço de custo e o preço que eu vendo para você se chama mais-valia. É na mais-valia que reside o lucro do burguês, segundo o Karl Marx. Tá bom? A gente já vai ver mais lá na frente. Nem todo mundo concorda com essa teoria, não é? Então, por exemplo, os economistas liberais vão dizer que o lucro ele é perfeitamente admissível, já que o dono, por exemplo, da sapataria é o cara que assume o risco de vender o produto no mercado, tá bom? Mas isso a gente vai discutir nas próximas aulas, tá? E, por fim, a administração racional burocrática, né? Que é aquela que a gente estava dizendo. Então, se eu hoje tenho um negócio, eu preciso administrá-lo de forma racional. Burocracia significa organização, né? Eu preciso organizar de forma racional burocrática, porque o meu objetivo é manter em pé e me expandir. Tá bom? Então, para isso, eu preciso de organização, tá? Então, chegamos aqui ao fim da nossa aula, tá bom? Essa aula foi uma grande introdução ao sistema capitalista, tá bom? E quando a gente voltar nas nossas próximas aulas, a gente retoma esse assunto, tá bom? Então, pessoal,